Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um Medbox Cast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje o tema, eu tô muito empolgado, gente, não tô conseguindo esconder. É um tema que eu vivo todos os dias há muitos anos, é um tema que eu tenho falado cada vez mais no meu Instagram, todo mundo que tá aqui também tem falado. E eu sei que é uma coisa que muita gente tá com sede, muita gente quer saber, tem curiosidade e quer realmente conhecer mais sobre. Então, a gente vai falar sobre relacionamento com Deus, como de fato a gente pode fazer para ter um relacionamento com Deus. Então, tem muita coisa legal hoje, mas antes de começar o conteúdo do podcast, tá aqui do meu lado, Tamara Teixeira, mais um Tamis. Oi, gente, eu tô muito feliz com esse episódio, vocês não têm noção. E realmente é muito especial pra mim hoje estar gravando esse episódio sobre isso, porque eu tô com duas pessoas que me guiaram muito no começo, assim, do caminho da fé, que é o Vitor e a Bruna, foram meus padrinhos, assim, nessa caminhada. E com um grande líder que tá aqui com a gente também, que a gente já vai apresentar. Mas esse é um episódio realmente muito especial. Vocês ficam perguntando quando vai abrir outra turma do Medbox, quando vai abrir. Segura essa ansiedade para fevereiro e março e vai ser de uma forma completamente diferente. Vai ser da forma que vocês pediram muito, muito pra gente. Então, a gente está muito feliz. Cada dia mais a gente vai tornar isso mais claro para vocês à medida que as coisas forem acontecendo, mas segurem a ansiedade para fevereiro e março. Vai ser incrível! Eu achava, Tamis, que o Medbox era só um podcast, não? Tá ficando cada dia mais criativa essas apresentações, entendeu? Gente, o Medbox não é só um podcast, o Medbox ele é um ecossistema. Eu vou perguntar pro chat GPT outras palavras para usar no lugar de ecossistema. Sinônimo de ecossistema. Voltada para o acadêmico de medicina com soluções que você não aprende na faculdade, que vão realmente te diferenciar. Não somos só um podcast, somos também um perfil no Instagram, @TeamMedbox, a nossa plataforma online, o nosso canal no YouTube, que inclusive se inscreva no canal do YouTube. A gente ainda não tem os nossos 2.000 inscritos, que a gente se programou para ter ainda esse mês. Então, se você está assistindo e não deu like, não clicou no seguir, você está fazendo errado. Tá fazendo errado, e se não clicar no sininho também não vai receber as novidades de fevereiro e março, porque o YouTube tá envolvido na surpresa, não tá? Exatamente, e no Spotify é colocar 5 estrelas. Gente, coloca 5 estrelas. A gente tá quase chegando em 1.000 5 estrelas no Spotify, você acredita? Sério? Aham. Atualmente, a gente é 15º no Brasil na categoria Saúde e Fitness, olha que chique. Olha, de tantos podcasts que existem no Brasil, nós estamos em 15º nessa categoria. É muito significativo, a gente agradece muito a vocês por estarem sempre postando e compartilhando, e a gente vê todos os reposts que vocês fazem marcando a gente, é muito importante. Então, todo esse reconhecimento e feedback é muito importante para a gente continuar andando. Muito bom, isso aí. E antes de começar o podcast, eu também não posso deixar de falar da 4Doctor. Agora o Medbox Cast é um oferecimento de 4Doctor Contabilidade. Muito chique. Muito chique. A gente ama muito a 4Doctor, é realmente muito genuíno, foi escolhido a dedo. A Bubu que está aqui com a gente, que eu já vou apresentar, que quem não conhece é louco, né? É cliente da 4Doctor. Então, realmente, a gente está muito feliz de ter a 4Doctor como os nossos primeiros apoiadores aqui no podcast. Exatamente. Eu sou cliente, o Vitor é cliente, então realmente é uma empresa que a gente escolheu a dedo. Obviamente, nós estamos divulgando, mas nós estamos divulgando algo que nós usamos, então é muito genuína essa indicação. Muito genuína. E se você está vendo aí, assistindo a gente no YouTube ou no Spotify, vai aparecer na sua tela agora um QR Code, que é um link exclusivo para quem é ouvinte Medbox, e você tem vantagens se você entrar por esse link. Ou um desconto, ou um presente da 4Doctor, aí é só pedir eles, tá bom? Dito isso, vamos começar esse podcast. Primeiro, queria apresentar os convidados, né? Primeiro, Bubu, minha noiva. A primeira vez que a Bubu veio aqui, era namorado, né? Era. Teve até uma cobrança e tudo. Teve. Então, né? Foi. A cobrança foi ouvida. Então, Bruna Deik, @Bruna_Deik no Instagram. Nossa quase pediatra, Rosa. Bem-vinda, Bubu, mais uma vez. Quarta vez, né? Terceira? Quarta vez. Gente, muito obrigada. Mais um dia aqui com vocês. E eu preciso falar aqui de todos os assuntos. Esse certamente é o meu preferido. Tô com muita expectativa para esse podcast. Muito bom. E aqui na minha frente, André Nicásio. André, que é um amigo e grande líder. Ele frequenta a mesma igreja que a gente frequenta, que é a Central aqui em BH. André, a gente está realmente muito honrado de te ter aqui para falar sobre esse assunto. Sabemos que você é uma autoridade nisso. Então, bem-vindo, cara. A gente está realmente muito feliz. Prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigado
Tamara, obrigado, Vitor, Bubu. Bruna, obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Isso aí. Então vamos começar, gente. É o seguinte, eu queria primeiro contextualizar por que a gente está fazendo esse episódio. Bom, vocês acompanham mais eu, a Tamara, a Bubu, e vocês veem que a gente tem ultimamente exposto mais essa parte de relacionamento com Deus. A gente tem postado nossos momentos a sós, nossas idas na igreja, a gente tem postado nossos pensamentos e a gente tem se posicionado. Cada um tem uma história aqui. Eu realmente vim de uma família cristã, sempre fui criado dentro da igreja. A Tamara tem uma conversão mais recente, a Bruna também tem a história dela. Então, a gente tem realmente expondo isso de maneira intencional nas redes sociais. E, consequentemente, a gente tem recebido também muitas perguntas sobre isso, muitas perguntas, muitas dúvidas, e a gente tem visto esse movimento de pessoas, principalmente de dentro da medicina, querendo saber mais, querendo aprender mais sobre que vida com Deus é essa. A gente tem visto mesmo o surgimento de lideranças na internet, muitos vídeos e muita gente falando sobre o assunto. Então, a gente quis fazer esse podcast justamente para desvendar tudo isso e te dar um passo a passo. Caso você seja uma pessoa, às vezes você já é uma pessoa madura na fé, mas caso você queira começar a aprender, começar a se relacionar com Deus. Então, André, eu queria passar primeiro a bola para você. O que é para você relacionamento com Deus? Que Deus é esse e como que eu me relaciono com ele? Claro, eu acho assim, Vitor, não só no meio médico, mas em geral, as coisas têm sido, o sofrimento no meio das pessoas é uma coisa tão grande e ao mesmo tempo que o sofrimento cresce também uma demanda, digamos assim, individual. A gente pode comparar, a gente pode dizer assim, que o mundo hoje, ele tá mais fácil por um lado e mais difícil por outro, né? A gente vê isso em dilema de pessoas que querem ou não ter filhos, querem ou não fazer uma faculdade, por aí vai. Então, eu acredito que esse sofrimento, mas não só o sofrimento, né? De um lado o sofrimento, do outro o conforto da vida, né? Esse balanço que nós vemos entre um mundo de internet, um mundo de realidade, o mundo da medicina, o mundo da contabilidade, o mundo das finanças, o mundo virtual, onde as pessoas são felizes, alegres. Isso tudo tem gerado dentro de cada um de nós um pensamento acerca daquilo que a vida é. E antes de qualquer coisa, eu acredito que é o próprio Deus quem atrai para ele. Então, eu acredito que esse movimento de pessoas vindo até Deus, querendo conhecer a Deus, não é nada mais do que uma sede interna do homem de, às vezes, se conhecer, às vezes preencher um vazio, às vezes entender por que num domingo à tarde, por que num sábado à noite eu me sinto de uma forma, por que numa segunda-feira de manhã eu não tenho disposição para fazer determinada coisa. Então, eu acho que, né, primeiro de tudo, respondendo a sua pergunta acerca do porquê desse movimento, por que tanta gente pensando acerca dessas coisas de repente. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que é um movimento da parte de Deus atraindo para si jovens, pessoas que muitas vezes a sociedade não sabemos muito bem o que pensa, mas atraindo para si pessoas que querem um relacionamento de verdade. Você me perguntou o que seria um relacionamento com Deus. Eu acho que, antes de tudo, o que nós temos que entender é que Deus é uma pessoa, né? Deus não é uma energia, Deus não é um poder. Embora sendo utilizado tantas vezes para determinados fins, Deus não é uma coisa e sim uma pessoa. E da mesma forma que eu me relaciono com uma pessoa aqui, eu vou me relacionar com Deus, obviamente que cada um com seu detalhe, né? Com certeza. Então, Gostei. acho que é isso. Gostei. E eu quero saber a história da Bubu e da Thames também com isso, mas eu queria primeiro perguntar a Thames. Por quê? Porque realmente o seu processo foi mais recente, Thames. Então, eu queria saber como é que foi. O que te atraiu? O que você pensou quando você começou a ser atraída? E como você lida com isso hoje? Como é seu relacionamento com Deus hoje? Como é que foi tudo isso aí? Então, foi um caminho longo, Muitas pessoas, quando conhecem a igreja, conhecem Deus e Jesus, tem uma conversão explosiva, assim, então muda completamente, assim, de uma hora para outra. O meu caminho, ele foi devagarzinho, começou com um flerte,
na verdade. Ficou, assim, um tempo sendo mais de vez em quando. Chegou um momento que eu percebi que não dava mais para ser uma coisa de vez em quando. Chegou uma hora que eu percebi que tinha um vazio que não ia ser preenchido pelo de vez em quando. Chegou uma hora que foi quase que obrigatório para mim mesma mudar aquilo completamente. Então, olha só, eu me batizei em 2022, tem 1 ano e meio, mas eu comecei a frequentar a essa igreja que a gente vai 2 anos antes. Então, 2 anos antes foi uma conversa devagar. Então, às vezes, se você ainda não teve um relacionamento totalmente forte de cara, eu acho que é importante entender que o momento, cada pessoa tem o seu momento. Esse é um dos pontos mais importantes. Então, comigo foi devagarzinho. E quando eu decidi realmente, eu não tinha outro caminho, não tinha outra forma. E uma das maiores coisas que aconteceu é porque esse fim de semana eu estava na casa dos meus cunhados, a gente estava conversando sobre entregar a vida para Jesus. E, na verdade, muitas pessoas acham que elas não precisam daquilo. E não é nem por mal. Mas eu não saberia, se me contassem há 3 anos atrás, eu não faria nem ideia que eu poderia ser 30 vezes mais feliz, que eu poderia ser 30 vezes mais preenchida. Então, eu não sabia nem que tinha outra vida para viver, que é essa vida que a gente vive. E essa foi uma das maiores, assim, coisas que eu aprendi, que existe como se fosse um novo universo, que você gosta da segunda-feira, que tudo bem sábado, se você tá sozinho em casa, que você realmente não fica sempre querendo ser preenchido por conquistas, porque sempre vai ter a próxima conquista. Você vai entrar na faculdade de medicina, depois você vai ir pro internato, ir pra residência, passar na prova de título, você vai casar, sempre a próxima conquista. Esse vazio, ele não vai ser preenchido pela próxima conquista. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Minha vida mudou completamente. Completamente. E vocês dois tiveram muita importância nisso para mim, porque eu comecei a me aproximar do Vitor e, consequentemente, me aproximar mais da Bruna, e eu vi muito neles, e o ambiente é muito importante nisso, porque eu vi muito neles essa outra forma de viver. A Bruna, por exemplo, você olha pra cara dela, a pessoa é um entusiasmo em pessoa, felicidade em pessoa, duvida a Bruna mal-humorada. E, sinceramente, eu vejo muito claramente nisso, que muito disso é dom do Espírito Santo. Então, viver com o Espírito Santo do lado é simplesmente a melhor coisa do mundo. Muita da sabedoria do Vitor, eu vejo que é claramente o Espírito Santo agindo. Gente, eu tô falando aqui... Não, tô gostando, pode continuar, vai. E eu juro, não planejei falar nada disso, mas assim, entendam, se você tá tendo contato agora com um ambiente que seja um ambiente digital, que tá te chamando para aquilo, ouve, esteja sensível para ouvir. Muito bom. E você, Bubu? Conta a sua história um pouquinho. Bom, vamos lá. Diferente da Thames, minha família converteu quando eu era, assim, muito novinha. Acho que eu tinha 8 ou 9 anos. Então, eu não lembro de um contexto em que eu não estava frequentando a igreja. Mas, apesar disso, eu tive aquele momento de primeiro amor, de conhecer Jesus. E eu também tive aquele momento de me afastar um pouco da igreja. Aquele momento de adolescência, de ouvir mais o mundo, de visitar o mundo mesmo conhecendo a Jesus. Só que o amor de Deus, ele é tão maravilhoso que ele quer resgatar exatamente os que estão perdidos. Então, ele foi lá no mundo e falou assim, peraí, isso é minha, volta pra cá. E eu acho que, inclusive, é muito legal falar disso, porque nem sempre é essa linha reta, sabe? A vida com Deus, assim, ou uma linha só crescente. Infelizmente, nós, como seres humanos, a gente tem esses momentos de falha, de ouvir mais o mundo. E eu acho que, assim, o primeiro desafio, que é na hora da conversão, é você entregar seu coração para Jesus, que era exatamente o que você estava falando. Foi um processo praticamente um pouco difícil ali, não foi aquela coisa imediata. E o segundo desafio, eu acho que é você manter o coração em Jesus. E hoje, assim, mais do que nunca, minha vida tem sido, assim, abundância de Deus. Mas eu acho que para isso também, eu tô colocando intenção até nisso. Quanto mais eu tenho experimentado da abundância de Deus, eu falo, se eu busco, eu acho. Se eu busco com todo o meu coração, eu acho.
Então, cada vez mais, com mais intenção, eu tenho sentido mais e tenho me entregado mais. Acho que é mais ou menos isso. Muito bom. Eu queria acrescentar, na verdade, eu acho que vai ser importante a gente falar isso. A Bubu falou várias vezes mundo. E eu acho que o André ele pode até explicar um pouco para quem não está entendendo exatamente o que é isso. Vida de Deus, vida do mundo, o que são essas diferenças? Eu acho importante a gente explicar isso. Claro, nós entendemos que pela Bíblia, o que a Bíblia expõe é que Deus criou o homem e a mulher para se relacionar com ele. Então, muita gente não entende muitas vezes o que é Gênesis, quem são Adão e Eva, e por que eles fizeram o mundo ficar desse jeito, mas nós entendemos, a pergunta que mais se faz é qual o motivo do sofrimento humano, qual o motivo de tanta dor, de tanta luta, de tudo isso que acontece, e como a Bruna falou, o motivo real das coisas acontecerem são as nossas escolhas, as nossas responsabilidades. Então, quando a Tamara fala a respeito de mundo, né, a respeito de decisões em mundo e decisões na vontade de Deus, é porque nós entendemos que existe uma separação, não que você vá viver em um mundo diferente, em um ambiente de igreja 100% do tempo, mas nós entendemos que existe sim um Deus que fala, isso é a minha vontade, aquilo não é a minha vontade. De forma, podemos dizer assim, de forma leve, sutil, às vezes, como ela disse, foi me atraindo de algum jeito em que eu nem percebia muito bem o que estava acontecendo. Às vezes como a Bruna, criada, né, em um lar cristão. Mas o que mais me chamou a atenção dentro disso que a Tamara falou é a respeito como nós podemos dizer, a respeito das conquistas e das lutas, das dores e etc. Eu me lembro muito de uma frase de um autor, não me lembro qual autor exatamente agora, mas ele disse que não é felicidade aquilo que se pode perder. Então, você imagina, né, se deparando com um mundo desde luta, de sofrimento, de dor, aonde muitas pessoas não têm acesso, às vezes até o básico, um saneamento básico, alguma coisa do tipo, mas por que nós vemos no mundo um lugar, vocês estão muito acostumados com isso, um hospital, uma pessoa às vezes que não tem os dentes, que não tem uma educação básica, que não tem uma faculdade, que não tem dinheiro, que às vezes está com uma doença internado, etc. Por que nós vemos essa pessoa às vezes mais feliz do que uma pessoa cheia de dinheiro, uma pessoa cheia de conquistas, cheia de realizações? E é aquela coisa, né? Às vezes você está batendo numa porta, mas ela abre pelo lado contrário, né? E acredito que a gente vai conversar bastante a respeito Exatamente. disso. Não, talvez quem está assistindo vai lembrar de algum caso que já aconteceu consigo mesmo. Uma vez, isso tem muito tempo, eu queria muito trocar meu celular. Eu precisava muito trocar meu celular. E eu fui lá e troquei. No dia seguinte eu era mais feliz porque eu tinha trocado meu celular. É como se as outras alegrias e as outras conquistas fossem isso. É você achar que é algo que você precisa muito e aí você instantaneamente percebe que não é isso. Deus é o contrário disso. Deus, ele fala que vai preencher, ele preenche, entendeu? Ele promete e cumpre. Essa é a maior verdade de tudo. Exato. Perfeito. E assim, falando um pouco sobre a minha história com Deus, também bem parecido com a Bruna, eu fui criado em igreja, numa família cristã, sempre frequentando escola dominical. E no começo a gente realmente não entende tanto, a gente é muito criança. E aí eu fui amadurecendo, adolescente, jovem, comecei a entender mais um pouco. E é quando a gente toma a nossa decisão de se batizar, tomei minha decisão. Inclusive eu e a Bruna batizamos no mesmo dia, né? Sim, gente. No mesmo dia a gente nem era amigo. Só sabia quem um ou outro era. Só vamos abrir um outro parêntese. Eu acho que eu vou ficar abrindo alguns, porque para certas coisas, para vocês, vai ser muito normal. E eu acho que para quem ainda não conhece tanto, vai talvez ter um pouco de dificuldade de entender. Esse batismo que faz, assim, depois que a gente cresce, como é que funciona isso exatamente? O que significa? Porque muitas pessoas conhecem o batismo, que batismo ali quando é neném. Qual que é realmente, como funciona o batismo? Eu acredito que a Bíblia mostra para nós que o batismo ele é após a decisão. Então, por que nós não optamos por não batizar assim que a pessoa nasce, uma criança, etc., exatamente pelo poder da vontade, né? A evolução, eu tomar uma decisão referente àquilo. Então, eu creio bastante que o cristianismo ele é
É óbvio, nós somos uma família de fé, você tem irmãos na fé, você tem os seus pais que cresceram educando, de certa forma, outras pessoas, mas existe algo dentro do cristianismo que é o fato de que Deus não tem netos, Deus não tem pessoas com quais ele se relaciona para depois chegar até uma outra pessoa. Ele quer um relacionamento direto com o ser humano. Deus não criou nós cremos que o nosso intermediário até Deus é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Então nós acreditamos no batismo dessa forma, batizando após a decisão, após o intelecto formado, após uma vontade, após uma decisão ter sido tomada de forma voluntária e não imposta, digamos assim. Quando eu batizei, para mim, eu morri para Tamara antiga, minha vida antiga ficou para trás e agora era uma vida nova. Além de tudo, é também um símbolo, né? Eu estou sepultando, porque nós fazemos aquele movimento numa piscina, num rio, na água. Estou sepultando o antigo homem, a antiga mulher e renascendo uma nova mulher, um novo homem em Cristo Jesus, criado a mesma semelhança de Jesus, enxergando o mundo de uma outra forma. Perfeito. Maravilhoso, continuando. Perfeito. E aí eu tomei essa decisão lá para os meus 17 anos, batizei no mesmo dia da Bruna, e como a Bruna disse, a gente vive altos e... A adolescência, a juventude é um período muito complicado. A gente recebe vários estímulos, a gente às vezes está em ambientes que algumas coisas acontecem e realmente acontecem altos e baixos. Eu tive meus momentos realmente de viver esse mundo. E aí, o que acontece? Eu entendi, depois de muito tempo, que eu tive esses momentos. Por quê? Porque eu tive muitas decepções dentro da igreja. E a gente não está falando aqui sobre religiosidade, sabe? A gente não está falando de uma religião, o que é certo, o que é errado, sobre ritos, sobre doutrinas. A gente está falando sobre Deus. E eu entendi que naquela época, na época que eu realmente, acho que isso aqui não é para mim não, porque eu realmente depositei minha confiança nas pessoas que eu tinha como exemplo. Então, a gente é da mesma época da igreja, da mesma juventude, e eu lembro de ver vários amigos, várias pessoas juntos comigo ali na fé, que estavam no culto comigo, todo sábado saiu comigo depois do culto, louvor e tudo. Eu via que essas pessoas se desviaram. A pessoa que ia lá na frente e falava que era isso e aquilo, no outro dia ela ia usava droga. E fazia... Eu comecei a me decepcionar com as pessoas. E aí, hoje eu percebo que nessa época eu coloquei muito eu depositei muito a minha fé em pessoas. E eu não acho que é isso o cristianismo, sabe? Eu acho que o cristianismo é Deus no centro. É Deus no centro e a gente realmente adorando a Deus e totalmente dependente de Deus. E quando a gente entende isso, a gente para de ter decepção, porque Deus é perfeito. Jesus que veio à Terra num corpo humano, mas como Deus, nunca pecou. Então, se eu deposito minha fé em humanos, em pessoas, eu sempre vou me decepcionar. Então, tudo mudou para mim quando eu entendi que realmente o centro da minha cabeça, o centro da minha vida deveria ser Deus, e não o contrário. E é esse o problema que eu vejo de muita gente hoje, colocando o ser humano como centro. Mesmo falando de cristianismo, tem gente que coloca o ser humano como centro. É o ser humano que deve receber tudo, toda a sabedoria, toda a prosperidade. E não colocando Deus. E o cristianismo que eu acredito é realmente Deus no centro e a gente como total dependente dele. E aí eu queria realmente passar para você, André. A gente falou aqui muito de Deus Pai. Como é que você quem é esse Deus Pai? Quem é essa pessoa? Você falou que Deus é uma pessoa. E o que ele quer comigo? Como é que eu posso acessá-lo? Claro. Então, se tratando de Deus como Pai, eu vejo que esse é, às vezes, um grande dilema para muitas pessoas, porque se Deus é Pai, eu associo Deus ao meu Pai aqui na Terra. E nós sabemos que, infelizmente, né, eu visito um presídio no Dia das Mães, agora eu visito um presídio no Dia dos Pais. Né? O Brasil talvez é o número, eu não me lembro ao certo, mas existe um número, assim, com certeza você na sua casa ou algum de nós... algum dos nossos conhecidos, com certeza nós conhecemos pessoas que têm problemas sérios com os próprios pais. Então, ao associar Deus ao meu pai, uma pessoa pode associar a Deus ao meu trauma,
Deus é minha dor, Deus é minha frustração, Deus é o motivo da minha ausência, Deus é o motivo da minha orfandade. Então, quando nós enxergamos a Deus como Pai na Bíblia através de Jesus, o que nós estamos falando é de realmente um relacionamento saudável, mas não só de um relacionamento saudável entre um pai terreno com um filho terreno. Jesus chegou a dizer, se vocês por serem maus, e aí conectando com o que o Vitor disse acerca de perdi a... De decisões mundanas, querido? Falando acerca de Desvios. De engano com pessoas que, achava que esse cara aqui era de uma forma, mas ele na verdade não é. Uhum. A Bíblia fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, ao olhar para as pessoas, a gente se decepciona o tempo inteiro. Mas a Bíblia também apresenta o contraste. A Bíblia fala em Salmo 34, se não me engano, verso 7, que os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os que olham para ti, Deus, estão radiantes de alegria. A Bíblia é repleta de citações que pedem e ordenam que nós olhemos para cima, para o alto. E não só figuradamente olhar para cima, é olhar para as coisas celestiais, olhar para quem Deus é e o que Deus fez através da pessoa de Jesus. Então, existe uma forma de relacionamento, é entender de fato, através da Escritura, através daquilo que está escrito na Bíblia. O que esse Deus quer com a humanidade? Por que esse Deus me criou? Por que eu existo na Terra? E a forma de se relacionar com Deus, se nós falamos aqui que Deus é uma pessoa. Quando Jesus vem à Terra, e ele faz o famoso Sermão do Monte, que é conhecido, que é amplamente divulgado e conhecido, do lugar onde ele fala, se alguém bater na sua cara, dê outra face, por exemplo. Tudo aquilo que está no Sermão do Monte. Ele fala assim, seja pobre de espírito. O que nós vemos hoje é todo mundo um querendo ser mais rico que o outro, um querendo ser mais famoso que o outro, um querendo ser mais popular, mais isso, mais aquilo. Mas a verdade é que eu, como ser humano, eu, André, não fui feito para satisfazer os desejos da minha esposa por completo. Eu, como filho, não fui feito para ser o motivo da existência dos meus pais. Um filho não foi feito para ser o motivo da existência dos pais. A namorada não foi feita para satisfazer por inteiro os desejos do namorado. E aí por diante, o ser humano não foi feito para ser colocado no centro, como o centro da satisfação e da alegria. Então por isso que existe tanta, às vezes, demanda por, como que nós podemos dizer, uma demanda por, essa pessoa demanda demais de mim, essa pessoa às vezes suga demais. Porque exatamente nós não temos a estrutura corporal, física, espiritual, material, emocional, seja lá o que for, para satisfazer uma pessoa da forma como ela precisa ser satisfeita. E Jesus vem à Terra mostrando que ele é essa solução. Ele não vem à Terra e ele diz assim, vocês seres humanos estão condenados para sempre. Ele dá o caminho contrário, ele fala, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E ele fala, se alguém não amar a mim mais do que a qualquer outra coisa, nós pensamos que Jesus é um egomaníaco, um ególatra, por aí vai. Mas ele sabe que se o ser humano não amar a ele mais do que qualquer outra coisa, o ser humano não será satisfeito. O ser humano não será alegre. Ele não estará no seu potencial. Então o relacionamento com Jesus é um relacionamento de amor, de entrega, de não, como você diz, de ritos, de doutrinas, etc. Existe doutrina, existe um rito, existe. Mas é principalmente o coração. Salmo 51, Davi diz assim, o sacrifício que Deus requer não são, Isaías também vai dizer isso, se você quisesse, Deus, sacrifícios terrenos, eu os traria para você. Mas o sacrifício que Deus quer é um coração quebrantado, contrito, pobre de espírito, que chega diante de Deus e fala assim, o que eu tenho para oferecer para Deus? Absolutamente nada. Eu não tenho eu não tenho algo para te dar, mas o que eu tenho é meu coração. Então nada ganha da minha humildade. Se eu tiver ajoelhado, se eu tiver prostrado, eu estou no lugar mais baixo, mas ao mesmo tempo eu estou no lugar mais alto, conhecendo a Deus. Muito bom. Nossa. Não, muito bom. fiquei até sem palavras. É isso. E assim, eu até tinha anotado aqui para a gente falar sobre isso. Por que quem é cristão fala tanto disso como se fosse o único caminho? Porque é o único caminho.
né? Jesus deixa isso claro várias e várias vezes. E sempre que eu vou conversar com alguma pessoa sobre fé, sobre espiritualidade, algumas chegam para mim e falam, mas tá tudo bem com a minha espiritualidade, eu gosto muito da igreja católica, eu vou lá na igreja católica, às vezes eu vou numa igreja evangélica também, adoro o que o pastor lá fala, mas aí quando eu tô meio mal, eu vou lá no espiritismo, e a pessoa acaba buscando vários e vários caminhos, busca uma meditação, alguma energia que faça bem para ela, mas, igual você falou, não é um egocentrismo, é o único caminho. Goste ou não goste, Jesus deixou isso de diversas maneiras bem claro que é o único caminho, e é isso que a gente enxerga, por isso que a gente fala tanto, certo? Sim. E um ponto que eu queria falar sobre tudo isso que você falou, e também sobre o que você falou, sobre essa questão de pai. E eu tive uma lembrança agora, assim, que foi muito importante para mim durante muito tempo. Eu comecei a ir na Igreja Batista mais ou menos desde 2018, mas quando eu tinha 12 anos, eu fui durante muito tempo em um grupo de jovens em uma outra igreja. E foi quando eu comecei a entender mais ou menos o que era Jesus. E aí tinham vários acampamentos de fim de semana e era muito legal. E no meu primeiro acampamento, na minha família, eu não tive contato com o meu pai ao longo da minha vida. Quem criou eu e minha irmã foi a minha mãe. E no meu primeiro, assim, acampamento, na primeira noite, uma das coisas que teve uma pregação e tudo, e estava naquele momento, assim, mais intenso da noite, quem estava pregando mandou que a gente se abraçasse, a pessoa que estava do nosso lado. Uhum. E uma das coisas que ele falou naquele momento foi: abrace muito forte a pessoa que está do seu lado e você receba esse abraço, porque talvez você não tenha tido um pai para te abraçar dessa forma, quem está te abraçando é Deus. E aquilo para mim ficou tão marcado, e até hoje eu fui amadurecendo ao longo desse tempo na fé. Hoje meu relacionamento com Deus é completamente diferente, mas para mim é isso, quando eu penso em Deus, eu penso em alguém me abraçando de uma forma que ninguém na vida poderia abraçar. Só Deus, só Jesus. Então, quando eu penso nele, eu descanso nele. Eu descanso qualquer dor, qualquer fardo. Nenhum fardo é muito pesado quando você tem um abraço desse do seu lado. Então, quando eu penso em pai, quando eu penso em relacionamento com Deus, para mim o mais forte de tudo é isso, é alguém me abraçando. Incrível. Isso que a Tami está falando também é muito importante, porque tem que ficar claro que aqui a gente não está fazendo nenhuma permuta com Deus. O cristianismo que a gente entende, acredita e segue, ele não é uma troca. Deus não está me prometendo que eu vou ser rico, Deus não está me prometendo que eu vou ter sucesso em todas as minhas iniciativas aqui na Terra. Deus não está prometendo nada, eu só estou indo até Ele porque a presença dEle me é necessária. Só isso, só isso. E a gente tem que tomar muito cuidado. Se você realmente está querendo chegar perto de Deus, se aproximar de Deus, porque você quer ser igual a Tamara, porque acha que a Tamara tem tanto sucesso, é popular e é casada, tem um casamento maravilhoso, tem sucesso na vida médica, porque Deus deu isso para ela e você quer realmente ir a Deus para ter essa troca. Fala assim: Deus, eu tô aqui, agora me dá o que eu mereço. Você tá errado, você tá indo pelos motivos errados, por mais que doa, sabe? A gente vai até Deus porque a presença dele é indispensável e sem ela não adianta mais nada. Tudo isso que ela tem não ia adiantar de nada. Existe um teólogo famoso que tem uma frase que é: não se barganha com Deus que é dono de tudo. Como que eu vou, né? Eu vou chegar diante de Deus e eu vou barganhar, vou fazer uma permuta com Deus, sendo que Ele mesmo criou todas as coisas? O Salmo 23 é muito conhecido, tem muita gente que tem... Hoje não é tão comum, mas muita gente tem o Salmo 23 aberto na casa, como se oferecesse algum tipo de proteção. E o Salmo de 23, ele fala: o Senhor, a primeira coisa, o Senhor é o meu pastor. O que é um pastor? Na época, ele é um contexto de um pastor de ovelhas. Isso que a Tamara falou a respeito de alguém que te ama de fato, e você que está na sua casa, às vezes não teve um pai presente, às vezes falar a palavra pai até gera uma sensação diferente em alguém que não teve essa experiência. Mas quando o Senhor é meu pastor, no Salmo 23, aí eu não tenho falta de nada. Não é que eu chego: ô pastor, a ovelha não chega pro pastor e fala: ô pastor, tô aqui no campo e tudo mais, o que você tem para me oferecer? Não. Sem o pastor, a ovelha morre. A ovelha não tem para onde ir.
E Davi está dizendo, Davi era um pastor, ele tinha as ovelhas diante dele. Ele sabia, aquela ovelha está olhando para o pastor e pensando assim, esse cara é o meu pastor. Se eu tenho ele, eu não tenho falta de nada. Já viu ovelha com crise de ansiedade no pasto? Não sei o dia de amanhã, vou fazer poupança, previdência Tomando privada. Tomando Rivotril. Fazendo tratamento. Não existe, por quê? Ela está descansando no fato de que existe, de fato, alguém zelando pela minha existência na Terra. Então eu não barganho com Deus, que segura a minha própria vida, que se ele fizer assim, eu paro de respirar. Eu vou barganhar, eu vou permutar, fazer alguma coisa. Não. Eu simplesmente descanso no fato de que existe um pai e esse pai se tornou acessível por meio da pessoa de Jesus. Ele falou, ó, eu estou aqui, quem quiser vir até mim, só vem. Tome a sua cruz, me siga. Né? E eu achei, tirando um pouquinho isso do que o Vitor falou, dessa parte da prosperidade. Eu vejo um movimento muito grande, assim, dessas teorias da prosperidade crescendo. E, resumindo, eu acho que tudo isso que a gente está falando é que essas teorias da prosperidade, elas tiram o foco do que realmente deveria ser o foco, que é o amor verdadeiro e o arrependimento. Igual o Andrezinho falou, tira o foco da cruz. E a cruz nada mais nada menos que Jesus morreu por nós, por cada um de nós, naquela cruz, para a gente ter direito à salvação. Ele nada mais, nada menos quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, porque nós somos seres humanos, pecadores, e quer ter um relacionamento conosco. Então, assim, eu acho que às vezes parece um pouco mais complexo do que realmente é. E a verdade é, buscando lá o que o André falou no início, Deus é uma pessoa. Então, é um relacionamento, assim, é um abraço, é um colo. É eu falar absolutamente tudo. Desde contar o que está acontecendo no meu dia, a agradecer por tudo que aconteceu, a pedir ajuda, a tudo. É tudo. Então, eu acho que o problema disso é que tira a atenção do verdadeiro foco. E é importante dizer também que muita gente tem dificuldade de acreditar, porque realmente é difícil acreditar. Eu nunca olhei para a cara de Deus, E às vezes as pessoas falam, nossa, mas como que vocês acreditam num livro antigo que foi escrito por várias pessoas, foi modificado ao longo dos anos? Como que vocês acreditam numa pessoa que veio falando que é Deus há 2000 anos atrás, falou que ia voltar e nunca mais voltou? Por que vocês acreditam nisso? E aí, André, eu queria te passar essa pergunta. Se alguém estivesse te perguntando isso, por que você acredita num cara que veio há 2000 anos atrás e falou que era Deus? E por que você acredita em um livro que foi escrito há tantos anos e perdura até hoje? Deixa eu só contar uma história antes dele responder, porque você falou disso. E eu lembro que quando a gente começou a conversar, a bio do Instagram do Vitor era Filho do Deus Vivo. E eu não esqueço isso, gente, por nada. Então, assim, eu acho que ele vai responder com detalhes, mas nada mais, nada menos, já resumindo o que ele vai falar, é que nós somos filhos do Deus Vivo. Amém, exatamente isso. A respeito disso, o que nós podemos entender é, Deus não é um meio para que eu chegue até os meus sonhos. Assim, sério mesmo que nós acreditaríamos que Deus seria uma conduçãozinha aqui que eu vou pegar para chegar até o destino que eu mesmo... Exatamente. Até o destino que eu mesmo tenho traçado. Tem até Você me perguntou por que acreditar nisso, por que crer nessa pessoa, por que acreditar dessa forma. E pensando assim, de uma forma bem prática, o motivo pelo qual eu creio em Jesus, no que ele disse, é porque ele se provou real para mim, de fato. A Bíblia se provou não sendo um livro qualquer, mas o livro escrito pelo Deus vivo. É óbvio, a Bíblia foi escrita por pessoas, mas nós cremos que conduzida pelo Espírito Santo. Pessoas dirigidas pelo Espírito escreveram aquilo que é fundamental ao ser humano. Então, tendo Deus não como um meio, mas como o fim último de todas as coisas, Deus também é o fim último da minha alegria. Então, em uma pessoa que veio há 2000 anos atrás, eu encontrei o motivo da minha existência. Eu falei, eu não sou o primeiro. Eu comecei a ver várias pessoas que morriam e eram enterradas
E você falava assim, cara, o mundo continuou depois daquela pessoa. Assim, vários, e gente famosa, gente não famosa, gente com dinheiro, gente sem dinheiro, gente que é muito importante pra você, gente que é muito importante pra mim, mas gente que se foi e o mundo... Continua girando. O mundo continuou igual, assim. Aí você começa a pensar naquela frase que eu falei no começo de um autor que eu não me lembro muito bem qual que é. Não é felicidade de verdade aquela que eu posso perder. Você começa a pensar, cara, um dia minha vida vai acabar aqui na Terra. Então eu posso perder minha vida. Então nem a minha própria vida é o motivo da minha felicidade em última instância. Qual é a forma de ganhar a própria vida? Jesus veio e apresentou o caminho contrário do que todos as outras pessoas disseram. Ele disse assim, ó, se alguém perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar ela. Mas se alguém encontrar a sua vida só na riqueza, só nos prazeres, tem problema ter riqueza? De forma alguma. Tem problema ter prazer? De forma alguma. Tem problema o meu desejo por água, por saciedade? De forma alguma. Deus me criou para tal, para o prazer, para ter prazer. Mas o fim último da minha vida não é me saciar. O fim último da minha vida não é a riqueza. Porque a morte chega. É a única certeza principal. Essas pessoas, se foram, vários, se foram. E o mundo continuou. Só que existiu para mim, e existe, né, passam-se anos e mais anos, centenas e mais centenas de anos, o mundo passa, mas existe um homem que dividiu a história no meio, antes e depois de Cristo. E ele faz a mesma coisa na vida dos seres humanos. Você que está nos ouvindo aqui agora. Antes e depois de Cristo, na vida do André, na vida do Vitor, na vida da Tamara, na vida da Bruna. E Jesus, de fato, mudou a história, ele dividiu a história no meio, mas ele não dividiu só a história, ele dividiu a minha história no meio. Deus não dividiu só o Mar Vermelho no meio, ele dividiu antes e depois de Cristo. O povo passou ali pelo Mar Vermelho, e citando isso porque é um exemplo das coisas antigas, né, do Antigo Testamento que nós trazemos para Jesus. Nós cremos que tudo gira em torno de Jesus porque tudo foi criado apontando para ele e tudo converge nele. O motivo da minha alegria, o motivo da minha existência, do meu prazer, da minha vida é ele. Eu sou dele e nele a minha completude. Então por isso que eu acredito nessa pessoa. Por que crer em Jesus? Porque ele se mostrou para mim, assim como ele se mostra para qualquer um no seu quarto, na sua sala, na garagem, aquela hora que você para o carro e fala, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? É ali que Jesus aparece. Na dor, não só no prazer, mas na dor, na luta, na dificuldade. Isso é muito maravilhoso. E, assim, sobre essa questão de acreditar e tudo isso que você falou, isso, assim, é a fé, né? A fé é a gente ter tanto amor e tanta sede por algo que a gente não está vendo. E a fé, uma das coisas que eu mais aprendi recentemente é que a fé, ela é desenvolvida. Você não vai, talvez no começo da sua caminhada, ter toda a fé do mundo. Você vai criando isso, orando por isso. E à medida que você vai desejando isso cada vez mais, você vai ficando mais sensível a isso. Então, desde a minha conversão, foram acontecendo tantas coisas na minha vida, a partir do momento que eu me batizei para agora, foram tantas coisas que aconteceram que foram só fortalecendo a minha fé, só fortalecendo. Então, a minha fé, ela foi treinada ao longo dos anos e ela vem sendo treinada cada vez mais. E também sobre essa questão que a gente está conversando sobre a Bíblia, dentro desse movimento de redes sociais, muita gente posta que está fazendo devocional, E eu queria que a gente entrasse um pouco nisso também, de explicar, assim, de uma forma um pouco mais clara, o que é exatamente esse devocional, como é que você pode fazer, o que isso significa. É só postar uma foto da Bíblia bonita? É só postar a foto da Bíblia igual a Bruna tem uma Bíblia linda, que é a Bíblia da juventude. A minha é linda também, Bíblia da mulher. É só comprar a Bíblia bonita e tirar foto? Não é isso, entendeu? Não é só isso. Então, acho importante a gente entrar um pouco nisso também. Claro. O devocional, né, tão postado assim, seria um tempo exclusivo que eu separo do meu dia para estar com Deus. Então, não é um tempo do meu dia que eu estou fazendo outra coisa, que eu tô com o meu celular ligado, hoje a gente com rede social fica o dia inteiro e se deixar você passa horas ali, nem viu. Mas é um tempo, assim como um marido e uma esposa devem tirar um tempo para ficarem só eles, ir num cinema, ir para um restaurante, mas
Mais do que isso, estarem juntos, sozinhos, conversando, entendendo um ao outro, crescendo juntos, quais são suas dores, quais são as minhas lutas, quais são os nossos planejamentos, um de cara para o outro, é a mesma coisa. Meu devocional é o tempo que eu tiro, seja ali começando com 10 minutos, seja começando com 15 minutos, mas é o tempo que eu estou diariamente com Deus na sua palavra exclusivamente. É o tempo que eu não negocio, é um tempo que você não vai negociar. Igual você falou, cresce do dia para a noite. Ninguém tá aqui de repente, nossa, tem uma fé em Deus gigante. Não. Igual um músculo que precisa ser trabalhado, o nosso espiritual precisa ser trabalhado. O músculo você gera, né? Tô com medo de médico aqui, medo de falar uma besteira. Pode falar. Mas você gera uma microlesão no músculo e o músculo, à medida que você vai trabalhando ele vai crescer. Da mesma forma a fé. Não pense você que a gente vai estar dormindo e um dia pela noite a fé brotou no nosso coração. Não, eu tenho que dedicar um tempo especial do meu dia, começando com 15 minutos, começando com 5 minutos, começando com Deus. Eu tô aqui, eu tô aqui separando esses 30 segundos, mas eu nem sei se eu acredito que existe um Deus de fato, mas seria esse tempo exclusivo para Deus em que eu não negociaria por nada. E como é que a pessoa faz? Ela compra uma Bíblia lá na Amazon, chega a Bíblia, ela senta lá e abre Gênesis, Êxodo, é isso? Ela começa a ler. O que você acha? Eu daria uma sugestão. Você pode começar, é óbvio, né? Nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas começando, você pode baixar o aplicativo. Tem vários aplicativos da Bíblia, o mais famoso, se não me engano, é o... Acho que é o Holy Bible. Tem Holy Bible. Eu tenho ele, mas tem o do Felipe, é qual? Glorify. Glorify é o famoso. Esse é muito famoso também. Mas se tratando disso, cara, compra uma Bíblia. Assim que chegar a sua Bíblia, começa lendo um capítulo por dia. Um capítulo por dia, mas não precisa ser em Gênesis, que fala lá que Deus criou os céus e a terra. Começa a partir do 4º livro do Novo Testamento, que é o livro de João, o Evangelho de João. Que aí você vai entendendo, vai lendo um capítulo por dia. Não entendeu aquele capítulo? Às vezes você pode até continuar, não voltar no capítulo que você não entendeu, mas lendo um capítulo por dia a partir do Evangelho de João, ou uma outra dica boa também, começando pela carta de Tiago. Se você tiver com um aplicativo, basta rolar bem lá para baixo que a carta de Tiago vai estar lá perto de Apocalipse. Mas eu sugeriria alguns livros desses, como Lucas, Tiago, Efésios, João, livros para começar, para entender quem é esse Mateus também, quem é esse Deus, quem é esse Jesus, o que ele veio fazer aqui, qual é o motivo da história dele e aí por diante. E nesse primeiro contato vai ser mais difícil mesmo entender, e eu acho importante alinhar a expectativa de que o seu devocional não vai ser bem ou mal sucedido se você entender o que você está lendo. Se você começou lá por João, por exemplo, como a gente está sugerindo, leu o primeiro capítulo e achou muito difícil, pronto, não gostei do devocional. Não é nisso que tem que estar o foco. O foco tem que estar em criar um relacionamento com Deus. A leitura bíblica, ela faz parte, mas é muito uma questão de aprender a se abrir. Aprender a se abrir não é fácil. Orar, conversando com Deus, falando dos seus problemas, falando dos seus medos, das suas inseguranças, não é fácil de fazer. Isso é treinável também. Então, eu entendo que o primeiro foco, para quem está começando, tem que ser em aprender a se abrir para Deus. Aprender a abrir a boca, literalmente, e falar com Deus como se fosse um amigo seu que está ali do lado, porque é. Exatamente. E a gente viajou agora nas férias, a gente conversou até sobre momento a sós com Deus. Eu queria até que a Bruna falasse como é que ela faz, porque, assim, realmente é algo que, quando a gente observa a rotina de outras pessoas, e isso a gente fez todos os dias na nossa viagem, e eu fui vendo como é que a Bruna fazia o momento a sós com Deus, como é que a minha irmã fazia, e eu aprendi muito com isso, então realmente é algo que a gente está sempre desenvolvendo, sempre. Vou responder isso que você perguntou, mas falar duas coisas. A primeira é que você estava falando sobre ir crescendo na fé. E aí eu ia falar uma coisa que você sempre fala no seu Instagram, que é a importância do ambiente. Gente, eu que praticamente nasci numa família cristã, eu tive realmente um avivamento na nossa viagem. A importância de vocês
ter pessoas ali que estão na fé, que estão crescendo com você, que vão te alavancar ainda mais. Então, assim, acho que isso é muito, muito importante. O segundo ponto é que você falou da Bíblia bonita. Às vezes, a Bíblia bonita, algumas, também tem uma parte de estudo. Então, essa parte que a gente não entendeu muito bem, tem uma parte lá embaixo que fala assim, peraí, deixa eu te trazer para o mundo real, deixa eu te explicar como que isso aqui, o que isso aqui tá querendo dizer. Então, às vezes, você procurar uma Bíblia, a minha, ela é para jovens, então, assim, a linguagem, ela é bem, bem fácil. Então, ela é Não, isso é muito verdade. Eu tenho a minha Bíblia, que é a Bíblia da Mulher, que é uma Bíblia de estudo. A do Felipe não é. A do Felipe, quando eu pego a dele, por acaso, para fazer devocional, é muito diferente. Eu sinto muita falta da contextualização. Então, a Bíblia de estudo é uma ótima. Exatamente. Agora, partindo para o momento a sós. Gente, eu acho que eu até vi isso no meu momento a sós há 2 dias atrás, porque Jesus fala como que a gente tem que orar. Ele fala exatamente o que a gente tem que fazer. Ele fala da adoração, ele fala da gratidão, ele fala do arrependimento de pecados, ele cita cada uma dessas coisas. E depois vem pedidos e intercessão. Então, assim, há muito tempo atrás, eu vi até no TikTok uma menina falando, juro. Crente, gente, as coisas que aparecem é corrida, musculação e pregação. É isso, meu TikTok. Mas a menina, ela falava que ela começou de forma, né, mais assim, mais intencional. Hoje eu não faço assim, mas pra quem tá começando é uma ideia muito boa. Que ela fazia 5 minutos. Ela colocava até o alarme dela. 5 minutos. Adorando a Deus, falando palavras de adoração, sabe? Falando quanto Ele é santo, quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é extraordinário. Aí depois, beleza, coloca o despertador, tocou. 5 minutos se arrependendo pelos seus pecados. Se arrepende por tudo, desde as pequenas coisas às grandes coisas. Aí depois vem o terceiro, que é colocando os pedidos do seu coração mesmo. Igual você falou, suas inseguranças, seus medos, pedindo a ajuda de Deus. E aí depois vem a parte da intercessão, que é orando pelas pessoas que estão ao seu redor. E nesse momento, assim, é impressionante. Deus coloca na sua cabeça pessoas para você começar a orar. E eu achei aquilo muito legal, porque ela colocou 5 minutos de alarme. Hoje em dia eu faço dessa maneira, não é tão né, certinho, mas para quem tá começando, eu achei tão legal essa parte da intenção. A gente coloca intenção em tantas coisas na nossa vida. Intenção para querer começar uma vida fitness, intenção para querer fazer novas amizades, intenção para passar numa prova de residência. Aí a gente não vai colocar intenção na coisa que é a maior prioridade da nossa vida, que é um relacionamento com Deus. Eu acho sobre alinhar a expectativa, a Thames falou também sobre o momento a sós, alinhar a expectativa do seu momento a sós. Às vezes você tá começando e aí, às vezes você vê lá postando, né? Meu momento a sós foi sensacional, Deus falou muito comigo, li Efésios hoje. E aí você vai lá, Efésios é tudo, gente. E aí, mas às vezes a pessoa que tá começando, ela não entende, ela vê lá Paulo xingando, agressivo e tal, e fala, que isso, gente, que esse povo tá falando? Calma, realmente alinha suas expectativas, você vai entendendo aos poucos, tem um contexto por trás daquilo, demanda muito, muito estudo mesmo. Então, calma em relação a isso, tá? Eu queria também falar sobre a fé treinável, gostei desse termo, fé treinável. E assim, eu lembro, adolescente, assim, 17, 18 anos já, um pouco mais velho, a gente se acha o super-homem. Exato. Que é isso, cara. Eu não preciso de mais nada. Eu sou o cara que, passei no vestibular, vou fazer medicina, tal, tudo dando certo, tô ficando forte, tal, tirei carteira. Cara, você se basta. Ali naquele momento, você se basta, sabe? E aí, o que aconteceu para eu aumentar minha fé e passar desse ponto de, sou o super-homem, para um ponto totalmente dependente de Deus? Você vai vendo as coisas acontecerem. Você vê desastre acontecer, uma pessoa da sua idade morreu, do nada. Acabou a vida dela. Igual o André falou, todo mundo fica triste, tudo, uma semana ali. Depois, normal, cara. O cara foi um cara bacana. Morreu tal ano. Um assalto rolou, o bandido atirou, o cara morreu. Do nada o cara teve um câncer, Roberto teve um câncer, infelizmente faleceu. A gente começa a entender que a gente é extremamente frágil, Exato. E que a gente não se basta, sabe? E sempre que eu tô precisando aumentar o meu grau de fé, eu começo a repensar essas coisas, e eu também tenho uma estratégia, assim, que eu sempre falo com a Bruna, eu gosto muito de olhar para o céu e olhar para o mar.
todas essas duas coisas realmente me transmitem muita certeza de que a gente não está sozinho, a gente não se basta e a gente é muito pequeno perto do universo. Olha para o céu, olha ninguém sabe a dimensão do céu e ninguém nunca vai saber. NASA, Elon Musk, todo mundo já tentou saber a dimensão, medir, não tem. Quantos astros? Não sei. Não tem. Quantas estrelas? Não sei. Então pousa lá no Sol, não pousa. É uma dimensão tão grande, mas tão grande, que tem que ter um ser muito, mas muito superior a nós. Tem que ter. Tem uma música do Bob Dylan que fala: você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que acreditar em alguma coisa. Você pode não ser religioso, você pode ser 100% científico, racional, para acreditar nas suas teorias. Beleza, eu acredito no Big Bang, um dia chegou lá, explodiu e surgiu a Terra, surgiu os seres humanos. Cara, você tem que ter muita fé também. Muita fé. Você tem que acreditar muito. Então, aquele negócio, fé, certeza daquilo que nós vemos. Então, mesmo quem não acredita nisso aqui, que a gente está falando, você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que acreditar naquilo que você escolhe, sabe? Então, eu sempre faço esse exercício, sabe? Mas por que eu preciso adorar a Deus? Vai numa praia, no fim da tarde, não tem mais ninguém, e olha para o mar, olha para a imensidão do mar, olha para aquele céu estrelado, você está numa montanha, no mato, olha para aquilo tudo, e olha a imensidão daquilo, e olha a sua pequenez, sabe? Se eu, nessa pequenez, não adorar um Deus que realmente foi criador de tudo, eu tô muito doido, né? Então, quem não adora a Deus é louco, né? Mas, então, é um exercício mesmo, sem dúvidas. A fé é treinável, mas a gente fortalece a fé nesses pequenos momentos. Eu, particularmente, tenho essa estratégia aí. Sim. E a outra coisa, né? A humildade ganha de tudo. A humildade ganha de absolutamente tudo. Porque, cara, à medida que eu estou, né? Nós estamos aqui, a gente estuda, a gente trabalha isso e aquilo. Mas existe um fato que se eu estou de joelhos, se estamos de joelhos, estamos na posição mais elevada. Não tem outra coisa. Tem uma passagem de Apocalipse, onde Jesus fala para uma igreja: você está rica, você conquistou o bem-estar, as outras pessoas gostam de você, mas contudo você não reconhece, na verdade, que ao invés de rica você é pobre, que ao invés de vestida você está nua, que ao invés disso Ele está falando, para você voltar à sua essência e reconhecer quem eu sou de fato, reconhece o tamanho da sua humildade. Na nossa adolescência, nem só na nossa adolescência, na nossa vida inteira nós vemos tanta tristeza, tanta gente lutando, e tantas vezes nós mesmos lutando às vezes contra a nossa própria existência, tantos casos tão pesados de lutas e etc. Mas nós temos que lembrar que é o próprio Deus muitas vezes causando algum tipo de fraqueza em você, apontando, as suas decisões estão apontando para esse lado aqui, mas eu estou te chamando para um caminho de humildade. Não é humildade por humildade, é humildade de reconhecer que se Deus me colocou de joelhos, é para que eu olhe para Ele. Se a vida me nocauteou aqui, pode ser que eu esteja andando para um caminho que não leva à vida de fato. E aí quer dizer que você não vai ter sofrimento se você for cristão? De forma alguma. O sofrimento vem. É uma promessa, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas do contrário de todas as outras pessoas, Jesus falou: olha para mim, pode olhar para mim, porque no meio da sua aflição, eu vou ser a razão, o motivo pelo qual todas as coisas acontecem e existem. Então, inclusive, tanta gente, tantas pessoas vêm a Deus por causa da dor, é por esse motivo. Deus usa a dor. C.S. Lewis, se não me engano, falava: a dor e o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Um mundo que está com os ouvidos tapados, falando: não, eu sou analista disso, eu sou médico daquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E Deus está gritando: ei! Através do sofrimento, através de um câncer de alguém, através de uma luta, de uma dificuldade, Deus está gritando ao mundo perdido: vocês estão surdos, voltem-se para mim, se ajoelhem. O caminho da humildade é sempre o caminho sempre o melhor caminho. Não importa se eu estiver rico, se eu estiver pobre, se eu me mantiver humilde, se eu me mantiver guiado pela presença de Deus, sabendo que Jesus, que
A vida é desse jeito. Num dia eu posso estar aqui, mas se eu sair daqui, Deus nos livre igual, mas se eu for atropelado e morrer, com quem que eu vou me encontrar amanhã? Minhas coisas estão em dia, né? Então a brevidade da vida nos mostra isso. Fica humilde, bicho. Continua humilde. Permaneça humilde. Mas humilde olhando para o Criador de todas as coisas. Senão... Me perguntaram na caixinha de perguntas no meu Instagram esses dias, assim, se você encontrasse face a face com Deus, o que você pediria? E aí, assim, na hora a resposta foi tão imediata na minha cabeça, eu falei, pedir? Eu me ajoelharia, assim, em profunda adoração. Quem sou eu para encontrar face a face com Deus e ter a coragem de pedir alguma coisa, sabe? Então, esse é um ponto do que eu queria falar sobre o que você falou. E a segunda parte é que você falou muito da dor. Que muitas vezes Jesus usa, inclusive, uma família que não conhece a Deus. E aí, na dor, a pessoa entrega a vida para Jesus. Exato. E o contexto da minha família foi exatamente esse. Minha mãe teve um câncer de mama. A gente não conhecia a Deus, eu era muito novinha. E aí, no contexto desse adoecimento, minha família conheceu Jesus. E eu tive minha criação toda em cima da igreja a partir disso. Então... É loucura falar, mas é quase que um presente ou tudo que aconteceu. E isso, na verdade, para mim, ilustra muito o que é a vida cristã que a gente vive. Porque muitas pessoas, quando olham de fora, acham que, na verdade, é uma rigidez e que nós seguimos regras e que gostaria muito de fazer tal coisa, mas eu não faço. E, na verdade, eu entendo muito que a vida cristã, vivendo o que eu acho que Jesus quer para mim, é libertadora, na verdade. É libertadora. Você tem leveza. Eu corro muito atrás dos meus objetivos, mas eu me sinto muito segura neles, entregando eles para Deus. Eu me sinto leve. Quando eu tomo uma decisão muito difícil, mas eu sei que eu orei muito em cima dela, eu sei que eu realmente entreguei, igual várias decisões difíceis que a gente precisou tomar, com o Medbox, enfim, várias outras coisas relacionadas à medicina, enfim... Tudo que eu entreguei muito genuinamente, eu senti muita leveza e muita confiança, muita, muita. Então, na verdade, é uma forma mais leve de viver, mais calma e mais segura. Parece que tem sempre vai ter um piso onde você vai conseguir colocar seu pé. E quando o meu cunhado, o marido da minha irmã, ele converteu depois de mim e depois da minha irmã. E eu e a Amanda, a gente teve uma certa pressa para ele vir. Bora. Para ele vir pro nosso lado. E ele veio, assim, ele veio. Mas eu falei uma coisa para ele que eu falei, assim, de forma não intencional, mas foi uma coisa que marcou muito ele. Ele me contou depois que foi uma das coisas que mais fez ele realmente querer buscar. E ele é uma pessoa bem racional. E às vezes pessoas muito racionais têm uma certa dificuldade, acham tudo muito subjetivo. E na verdade uma vida cristã, uma vida com Deus, é uma vida com um manual de instruções. Então você não fica com dúvidas em relação à forma como você tem que agir. Você não fica com dúvidas em relação a como você tem que tratar a outra pessoa, em relação à forma como você tem que agir no trabalho, em relação à forma como você tem que ser com seu marido, com a sua mãe, com seus filhos. Você não tem dúvidas, porque está tudo muito claro. Então é muito, muito libertador. Eu e o Vitor, esses dias a gente estava conversando sobre críticas nas redes sociais e sobre como lidar, às vezes, com hater e com assim, muitas vezes nós somos alvos, né, de certas, assim, críticas. Isso é muito comum em quem produz conteúdo nas redes sociais. Então, é muito claro para mim a forma como eu tenho que agir. Oferecer a outra face, relevar, realmente... orar por aquela pessoa, isso saber que eu tenho que fazer isso, eu não preciso ter dúvida, nem sempre é fácil, é sempre uma tentativa, é sempre um esforço, mas a gente tem muito clara a forma como a gente tem que agir, e eu acho que isso torna tudo muito mais leve. Muito bom isso, e assim, sobre decisões, né, entregar as decisões, dá vontade de a gente ficar fazendo esse podcast pro resto da vida, Nossa senhora, pois a gente tem que marcar outro. Vai, mas assim, só para complementar essa parte de decisões, e lembrando que a gente falou no começo, Deus não prometeu que a gente seria próspero em tudo, que a gente seria rico, que a gente teria sucesso, que a gente seria famoso, nem nada disso. Ele só prometeu nos sustentar mesmo e que ele tinha um plano perfeito e agradável para nossas vidas. Então, quando a gente realmente entrega, as coisas acontecem e Deus escolhe. E eu vivi muito isso no ano passado na escolha da minha subespecialidade. Eu tinha várias dúvidas na minha cabeça, eu tinha vários planos, eu tinha várias vontades. As meninas realmente acompanharam isso. E eu tinha minhas ideias. Eu quero fazer isso ou isso porque vai combinar com o Instagram,
vou mexer com atleta e tal, vou ser famoso, vou ser o Paulo Musi Mineiro, vou ganhar dinheiro pra caramba, já tá dando tudo certo no Instagram, já sou famoso e tal. E eu tinha meus planos, tinha muita gente falando, confirmando isso, isso mesmo, Vitor e tal. E aí começou a fase de eu ter que decidir mesmo, de pedir tudo para os preceptores, a subespecialidade. E aí eu não sabia o que fazer, eu tinha essas coisas na minha cabeça, e eu falei, não, eu tenho que voltar para Deus mesmo, eu tenho que buscar de Deus. Hora nenhuma eu consultei. Tipo, Deus, o que o senhor quer da minha vida? Eu sei que eu tenho um tanto de vontade, tenho várias vaidades aqui dentro, que eu quero muito supri-las, mas, infelizmente, eu sei que talvez não seja a sua vontade. E então eu tenho que voltar para Deus. Então eu realmente foi um momento de busca no passado muito grande a Deus e voltar realmente, Deus, é isso que o Senhor quer da minha vida? E Deus falou de formas incontestáveis e eu não queria ouvir, não, é isso não, mas e aí, a fama e o dinheiro? E Deus falou, Vitor, eu não prometi que você teria um mundo de dinheiro, não prometi que você seria o famosão, só que eu tenho um plano para sua vida e você veio aqui para isso. Eu vou te usar para isso. Eu não vou contar ainda o que é. Eu tava nervosa aqui. Não. Será que ele vai contar? Não vou contar. Já eu conto. Mas assim, foi um momento realmente de teste mesmo da minha fé e de total entrega. É isso que é um relacionamento com Deus. Entrega. Assim, ó, Deus, minha vida tá aqui, eu sou uma ferramenta, uma engrenagem na sua mão mesmo e eu quero ser usado. Para que o Senhor me mandou? Qual que é a minha missão? Para que o Senhor me usa? Eu tô aqui. Se for uma coisa que realmente não me agrada de primeiro, beleza, tudo bem. Não gostei, mas eu vou. Eu vou porque eu confio e eu sou totalmente dependente. Então, ter esse conforto de ter Deus, de entregar os seus planos nas mãos de Deus é muito bom. É muito poderoso. Exatamente. E assim, tem muita coisa que eu quero falar ainda, mas o último ponto, para a gente não prolongar demais, é trazendo para a medicina. Aí eu queria ver com Tamara e Bruna. Eu tenho a resposta minha. Mas eu queria saber de vocês também. O dia a dia da medicina. Bubu, às vezes a criança que morreu, que estava com uma pneumonia e infelizmente você viu lá falecer. Tamara, às vezes o diabético que no fim da vida tem tanto sofrimento, tanta complicação. O dia a dia de vocês fortalece a fé ou te faz contestar a fé? Como é que o médico pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? O que vocês pensam? Assim, Difícil, né? eu não consigo entender as pessoas que acham que ciência e Jesus são coisas separadas. Eu, sinceramente, não consigo entender. Para mim, uma coisa só fortaleceu a outra. Um caminho com Jesus só me fez amar mais a ciência, só me fez amar mais a medicina, só me fez, assim, uma coisa só fortaleceu a outra. Eu me vi muito mais na missão médica do que eu me via antes, depois que eu comecei a ter um relacionamento com Jesus. Então, na verdade, as duas coisas cresceram muito. E hoje eu vejo as duas coisas completamente unidas. Então, eu aprendi a orar pelos meus pacientes, é uma coisa que eu não fazia antes. E, sinceramente, orar, se você é médico ou acadêmico de medicina, não perde a oportunidade que você tem de orar por um paciente, porque é uma coisa que quando você fizer, você vai saber o que isso significa, sabe? E eu fico imaginando se Jesus aparecesse e estivesse orando por um paciente, olha só que coisa, ele ia bater palma de pé. Não ia bater palma de pé. Então eu aprendi a fazer isso, eu vi como isso fazia completa diferença e também na forma de tratar não só os pacientes, mas todas as pessoas. Todas as pessoas. Um relacionamento com Deus te faz tratar todas as pessoas de uma forma completamente diferente. Então eu só vejo ganhos em cientistas e médicos e pessoas que creem mais que tudo na evidência também terem cada vez mais fé. Eu não esqueço de um quadro que tem no consultório do meu ginecologista. É um homem, um médico, operando, e aí Jesus está atrás dele, segurando os instrumentos da cirurgia. Para mim, a medicina é isso. Igual o Vi falou, nós somos instrumentos, então sempre foi isso e acho que meu dia a dia continua sendo. Eu amo esse quadro. No dia que eu for fazer meu consultório, quero muito projetar ele lá pra mim, apesar de que não vai ser cirurgia, mas alguma coisa parecida. Mas isso que a Tami falou é parte da minha prática também. Acho que dos pacientes graves, muito graves, acho que não tem um que eu passei sem orar por ele, assim. E
orando para que seja feita a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, independente, às vezes a gente não tem muito entendimento das coisas que acontecem no dia a dia, a gente fica triste, obviamente, mas eu creio num Deus que sabe de todas as coisas. Então, eu oro para que seja feita a vontade dele, e isso é muito tranquilizador. Sim, muito bom. Eu também penso isso, só reforço minha fé quando você abre lá um joelho. Tem que ser o joelho. A fratura de joelho. Não, de verdade, é muito perfeita a anatomia e tudo mais, o funcionamento dos vários sistemas, para mim só fortalece. E aí, André, puxando para você, assim, Jesus curou. Jesus veio aqui na Terra e curou. Assim, a gente, o que você pensa disso? Assim, porque quem está ouvindo a gente é acadêmico de medicina, médico, que quer saber, assim, se eu for no hospital, eu devo orar pelo meu paciente, eu tenho o poder de, através de Deus, curar uma doença. Como que é isso? O que a pessoa pode fazer? Eu acho que Deus deixou muito claro através da sua palavra, porque um dos evangelistas era médico, Lucas. Lucas é conhecido, se não me engano, tem até um livro que se chama, um livro que não está na Bíblia, mas se chama Doutor de Almas, alguma coisa do tipo, relacionado a Lucas, que fala a respeito do evangelista e, né, existe quando você for ler, né, o Novo Testamento está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele é o terceiro dos evangelhos, ele é o terceiro em ordem do Novo Testamento. E eu acredito que Deus escolheu a dedo um médico, porque ele sabia que o médico seria o mais crítico no sentido das anotações, daquilo que ele escreveria. E além de escrever Lucas, o Evangelho de Lucas, o médico Lucas também escreveu o livro de Atos, que é o livro em que são relatadas as maiores curas. Nós costumamos dizer que são os atos de Deus através dos apóstolos, dos discípulos aqui na Terra. E é um livro impressionante. Mais uma dica aí, caso você queira começar a ler através do livro de Atos, também no Novo Testamento. E com certeza eu acredito que não só podem, como devem orar pelos pacientes, mas existe um texto que me deixa muito, muito empolgado, muito animado, que está lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, se não me engano, no verso 3, que fala que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, assim, pensa bem, alguém pode pensar, a vida eterna, se eu entregar minha vida para Cristo, é um para sempre fazendo o quê? É um para sempre nada? É um para sempre meio inócuo, assim? Cara, se esse mundo, né? Você tá lá abrindo o joelho, você tá lá endócrino, né? Prescrevendo a insulina. Prescrevendo a insulina. A Bruna com as crianças. Cara, existe maior perfeição do que um corpo de uma pessoa? Assim, todas as profissões, eu acredito, remetem a Deus de uma forma especial, mas talvez a medicina seja mais dela, porque você está diariamente ali com a criação de Deus, com aquilo que foi criado. E se em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em Jesus está escondida a biologia, em Jesus está escondida a endocrinologia, a pediatria, qual ortopedia. É o nome? Ortopedia. Em Jesus estão escondidas todas essas coisas, então a eternidade é um eterno conhecimento de coisas insondáveis que nós não conhecemos. Tem um outro versículo da Bíblia que diz, Jeremias 33, no verso 3, clame a mim, peça a mim, e eu revelaria a vocês coisas escondidas e insondáveis que vocês não conhecem. Então, assim, a vida eterna não é passar muito tempo fazendo nada, contemplando nada. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é o próprio Cristo, é conhecer a Cristo. Por isso que a vida eterna começa aqui para aquele que conheceu Jesus. Porque eu estou conhecendo a Jesus e fazendo ele conhecido. A vida se manifestou, a vida é uma pessoa. Quem criou a vida, o ser humano, foi o próprio Deus que soprou. Ruá, né? A vida, o Espírito de Deus. Então, eu com certeza,
Se eu fosse médico, gostaria de ser, não sou. Mas se eu fosse médico, você está ali diariamente com pessoas, a coisa mais complicada do mundo, que é uma pessoa, mas às vezes a coisa mais linda do mundo, né? Mais amável do mundo. Cara, é um conhecimento profundo assim que a gente não consegue medir, não consegue entender se não for o próprio Jesus. E é uma forma maravilhosa de servir, né? De Com servir. certeza. Eu lembro quando Com certeza. eu fiz alguns aconselhamentos com o pastor Breno, da igreja, foi o pastor que fez o meu casamento. E um dia eu falei com ele que eu tava sentindo muita falta de me sentir assim, de servir mesmo. E ele falou uma coisa comigo que é exatamente o que você falou, que é tão simples: servir é sobre pessoas. Guarda isso, Exatamente. servir é sobre pessoas. Sempre quando você estiver agindo em prol de outra pessoa, você tá realmente servindo. E na medicina a gente tem uma oportunidade maravilhosa de fazer isso, maravilhosa. Então, na vida cristã, a gente sempre fala, né? Quero ser mais parecida com Jesus. E, sinceramente, você vai estar sendo cada vez mais parecido com Jesus se você estiver todos os dias dando o melhor para os seus pacientes. Todos os dias. Não só para os pacientes, mas na sua formação, nos seus estudos. Em realmente fazer tudo que você pode fazer para servir melhor aquela pessoa, você vai estar sendo mais parecido com Jesus. Exato. E Jesus disse, né? Ou melhor, Jesus veio ao mundo, Filho de Deus veio ao mundo e ele não sentou num trono. Ele veio, pensa bem, Deus resolveu se tornar um bebê. Deus resolveu se tornar um adolescente. Deus resolveu se tornar um homem de 27 anos que nunca pecou, nunca olhou para uma mulher de uma forma indevida. Deus resolveu servir pessoas e Deus, em última instância, lavou os pés. Assim, Deus, em sua onipotência, criou todas as coisas, toda a riqueza, toda a sabedoria, tudo. E ele resolveu lavar os pés. Inclusive, lavou os pés de quem? De Judas, que traiu ele depois. Mas ele lavou os pés. Ele estava lá e ele servia. Pedro vira para ele e fala assim: Jesus, de forma nenhuma o Senhor vai ser crucificado, vai morrer. E ele repreende Pedro. Fala: Pedro, ou melhor, ele fala: Satanás, fora do meu caminho, porque você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. O caminho para Jesus mais claro seria: eu sou Deus, licença aí. Eu estaria perseguindo uma coroa, ser colocado no lugar de destaque. Jesus não. Ele falou: eu vou ser crucificado. Porque quando ele decidiu entregar a sua vida, quando ele entregou a sua vida por amor dos que estavam em volta, por amor dos que traíam, por amor de um bando de gente que nós, assim... Ou melhor, né? Por amor de um homem... Tem gente que fala assim: nossa, eu não entendo porque coisas más acontecem para pessoas ruins, para pessoas boas. Cara, só existe uma pessoa boa, Jesus. Você é uma pessoa ruim, cada um de nós Porque somos nós não pessoas merecemos, na verdade, né? Nós Não somos salvos por merecemos. boas obras. Não merecemos. Pensa no que a gente pensou aí nas últimas 10 horas, se passasse aqui no telão do Mad Box ao invés da contabilidade, a gente ia embora correndo na hora. Todo mundo ia embora correndo na hora, então a gente já quis matar só de pensar. Então, Jesus veio e ele serviu. E no servir, ele mostrou pra gente o caminho. E a medicina é o quê? Servir as pessoas. As pessoas, não sei como é o mundo hoje na medicina, fazer medicina para ganhar dinheiro, etc. Mas em última instância é o quê? Servir. É o cara que tá lá operando 9 horas, tá atendendo uma criança, tá fazendo uma prescrição. Então, muito provavelmente, eu diria assim, 100% de certeza, o médico que serve para poder viver, com certeza é mais feliz do que o médico que é servido, que fala assim, eu tô aqui para poder satisfazer minhas vontades, etc. O caminho é o contrário, a porta abre pro lado contrário do que a gente pensa que é. Perfeito, perfeito. A nossa profissão é um grande privilégio mesmo de servir, é uma grande oportunidade. Nunca tinha pensado tanto por esse lado. Incrível. E assim, infelizmente, já indo para o encerramento, André, eu não posso deixar de perguntar também que as pessoas que estão ouvindo em casa, a gente acredita muito que Deus realmente incomoda e Deus, como essa figura de pai, que a gente tanto falou aqui, Deus chama para ele, Deus chama de volta. E às vezes a pessoa que realmente quer conhecer melhor a Deus e quer realmente aceitar Deus como salvador de sua vida e quer conhecer e ter um relacionamento real com esse Deus que a gente tanto falou aqui, só que ela está por trás das câmeras lá. O que ela faz? O que ela pode fazer agora, no momento que ela está ouvindo, para realmente ter acesso a isso?
Cara, eu aconselharia fortemente a você ir pro seu quarto, se já não estiver no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e fazer uma oração. Falando, Deus, de alguma forma, esses 3 médicos aí, esse cara, de alguma forma, Mexeram comigo. de alguma forma, isso que está sendo falado, falou ao meu coração. A Bíblia fala o tempo inteiro, se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Porque a gente é assim, a gente ouve uma coisa, fala, isso aqui é meu emocional. Isso... Cara, se você ouvir a voz de Deus, não endurece seu coração, não. Fecha a porta do seu quarto, senta na sua cama, ajoelha do lado da sua cama, fala, Deus, eu reconheço, eu tenho andado distante, ou eu preciso chegar mais perto, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero conhecer a Jesus. Abre sua Bíblia, hoje a gente tem, né, formas e mais formas de estudar, acredito que na medicina também, forma de estudar o corpo ali através de aplicativos, etc. Na Bíblia mesmo, da mesma forma, você pode abrir sua Bíblia, o Glorify, tem pregações das mais diversas no YouTube, e cara, se você está na sua casa ouvindo isso e de alguma forma isso incomodou, colocou no seu coração, faz uma oração de coração. Deus não ouve palavras bonitinhas muitas vezes. Deus ouve o coração doído, sofrido, né? Autêntico, verdadeiro, não uma fé fingida, morta. Né? Os fariseus ficavam lá aquele tempo todo. A gente ouve muito que Jesus batia, né, nos fariseus, falava com os fariseus. Eles eram os caras que estavam ostentando a fé, mostrando, ó, eu sou bonzinho, eu me assento aqui no lugar de preferência. Jesus não, falou, se ajoelha, se humilha, reconhece que você vem do pó, que você não é nada, e eu vou dar para você o dom da vida eterna. Onde quer que você esteja, seja no seu quarto, seja ouvindo isso num ônibus, Deus está a uma oração de distância, ao sangue de Jesus de distância de nós. Perfeito, Incrível. perfeito. E eu acho que não tem como encerrar de maneira melhor, né? Então, a hashtag de hoje, enquanto o André falava, para mim tem que ser me incomodou. Me incomodou. Me incomodou. Então, se Amém. realmente você ficou até o final e te incomodou aí essa voz, realmente bota aí pra gente, me incomodou, que a gente quer saber, a gente vai fazer questão de conversar Legal. com você, de te chamar, tá? E pra saber mais disso e pra tentar te orientar de alguma forma. Me incomodou. Me Gostou? incomodou. Pode Amém. ser? Boa. Isso aí. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Realmente a gente precisava trazer mais sobre esse lado nosso, que é tão presente e que eu sei que gera tanta dúvida nas pessoas. E eu acho que ficou um podcast bem completo. André, agradecer mais uma vez por isso, trazer eu que agradeço. isso, trazer a palavra de Deus mesmo. E é isso aí. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Recados finais? Vamos lá, eu sempre fico travada nesses recados finais. Mas eu acho que, resumindo aí o que o Andrezinho falou, tá lá em Jeremias 29:13. Vocês buscarão e me acharão se me buscarem de todo o coração. Acho que é isso. Exatamente. É isso. E assim, é muito genuíno e tanta felicidade que a gente está falando tudo isso, porque gostaríamos muito que quem está assistindo realmente tivesse um gostinho disso, de tudo que a gente está falando, porque é muito, muito, muito maravilhoso. É muito mais do que você está achando que é. Muito mais do que você está achando que é. E eu queria dar uma dica extra sobre quem não conhece nada ainda e quer talvez de uma forma com um pouco mais de entretenimento. Tem uma série no Netflix que é muito legal, que é The Chosen. The Chosen é uma série maravilhosa e dá para conhecer muito sobre a vida de Jesus com Muito ela. bom. E quando a minha irmã estava no processo de conversão, ela foi assistindo The Chosen e foi muito importante na época. Então eu recomendo essa série se você quer ver de uma forma um pouco mais lúdica, talvez, a história de Jesus. Muito bom, Ótimo. muito bom. Perfeito. E assim, para encerrar, é isso aí mesmo. A gente não tá prometendo nada, não tá prometendo que você vai ser rico, não tem um link aqui para você arrastar para cima e participar do nosso evento. Não, pelo contrário, a gente só tem custos para te falar sobre isso. O André deixou o trabalho dele, podia estar em casa. Realmente, e não tem uma segunda intenção aqui. Realmente não tem uma segunda intenção. É realmente te contar sobre a vida maravilhosa que a gente tem, sobre a felicidade que a gente vive no nosso dia a dia. E ponto. É isso, tá? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E Foi até a incrível. próxima. Beijos. Valeu. Tchau.